E aí galera, como é que vai? Tudo bem? Gravei essa aula para vocês meio às pressas aqui em um tempinho que sobrou aqui na escola. O áudio não está muito legal porque eu estou numa sala fechada aqui, tem muito eco e o meu fone de ouvido acho que quebrou, o microfone não estava legal. Eu gravei com o microfone do próprio telefone. Então, fiquem com essa videoaula aí sobre o verbo to be, ok? Muitos alunos têm muitas dúvidas. O verbo to be significa ser ou estar. Na maioria das vezes, o contexto ele vai fazer essa diferenciação. No começo, os alunos ficam muito apavorados, com medo de não saber identificar a diferença de ser ou estar. Mas com o tempo e com as aprendizagens que a gente vai adquirindo ao longo dos nossos estudos, isso fica natural, certo? Então, não se preocupe, beleza? Fiquem com essa videoaula simples aí, a gente vai melhorar. Pessoal, vamos falar um pouco sobre o verbo to be. Eu irei dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre o verbo to be no present. Na segunda parte eu falo no past, ok? Vamos em frente. O verbo to be, ele é um dos verbos mais conhecidos da língua inglesa e por isso ele é ensinado desde o ensino fundamental, ele é reforçado no ensino médio. Porém, no ensino médio, a maioria dos meus alunos me dizem: professor, eu vi no ensino fundamental inteiro o verbo to be, era só verbo to be, verbo to be, verbo to be. E aí quando eu pergunto: você viu o verbo to be? Então me diz aí como é que funciona, me explica. E na maioria das vezes esses alunos não sabem explicar, sendo que é uma coisa muito simples. Ok? O verbo be, quando ele está articulado na frase, ele não se coloca como be. Isso eu estou falando no present. Quando ele está na frase, ele se articula de três maneiras diferentes. Então você pode ver aí am, is e are. Ok? Então dentro da frase você não vai utilizar be, exceto em alguns casos específicos, que são assunto para outras aulas. Mas quando ele está articulado no present, você tem o am, tem o is e tem o are. Vamos ver aqui alguns exemplos. I am happy. I am happy. Eu sou feliz. She is a dentist. She is a dentist. Ela é uma dentista. They are Brazilians. Eles são brasileiros. Okay? O verbo to be, ele tem essa função e ele significa ser ou estar. Observem aí, pessoal, essa tabela. Essa tabela ela foi exaustivamente copiada nos quadros pelos professores e ela ilustra até que bem o uso do verbo be, né? Como nós já mostramos lá atrás, ele se articula de três maneiras diferentes dentro da frase. O am, ele é usado para a primeira pessoa do singular, I. O is, ele é usado apenas para a terceira pessoa do singular, he, she ou it. E o are, ele é usado para o plural, we, you e they. E como no singular nós também temos um you, ele também utiliza o are. Ok? Então, pessoal, aqui, resumindo tudo, o verbo to be, ele se articula como am, is e are dentro da frase. O am, ele é utilizado apenas para o I. O is, ele é utilizado para he, she e it. E o are, ele é utilizado para we, you e they. Nós temos aqui, vou fazer aqui um paralelo entre a forma afirmativa e as formas negativa e interrogativa. Vamos lá? Então temos aqui uma frase: I am happy today. I am happy today. Né? Eu estou feliz hoje. Quando a gente faz essa transformação para a forma negativa, a gente acrescenta o not depois do verbo to be. Observe como é que fica.
I am not happy today. I am not happy today. Eu não estou feliz hoje. Okay? Embora na nossa tradução as palavras se invertam, mas na língua inglesa é assim. O not, ele vem depois do verbo to be. He is a good driver. He is a good driver. Ele é um bom motorista. Colocando na forma negativa. He is not a good driver. He is not a good driver. Ele não é um bom motorista. They are working downtown. They are working downtown. Eles estão trabalhando no centro. They are not working downtown. They are not working downtown. Eles não estão trabalhando no centro. Ok? Vocês conseguem perceber a diferença? Basta apenas acrescentar o not depois do verbo to be. Agora nós veremos a forma negativa contraída. Nós podemos fazer uma contração do verbo to be com o not. Ok? Detalhe, não em todos. Observe aí. Com o am, I am happy today. I'm not happy today. O am, ele não se aglutina com o not, certo? Ele é o único que não vai fazer essa contração. Então você faz essa contração com o sujeito. I'm not happy today, certo? Nunca vai juntar o am com o not. He's a good driver. He is not a good driver. They are working downtown. They aren't working downtown, certo? Eu aglutinei o not com o verbo to be. E na linguagem falada, nas conversas do dia a dia, é muito comum essas contrações. A forma interrogativa do verbo to be é muito simples. Você inverte de lugar o sujeito e o verbo to be. Então, o verbo to be vem para o começo da frase e o sujeito assume o lugar que era do verbo to be. E não podemos esquecer do ponto de interrogação. Então, a nossa frase, he's a good driver, ele é um bom motorista. Is he a good driver? Is he a good driver? Ele é um bom motorista? Ok? Observe que eu inverti a posição de sujeito e verbo. Ok? É assim que a gente faz pergunta na língua inglesa. Esse padrão ele se repete por muitos e muitos tempos verbais. They are working downtown. Eles estão trabalhando no centro. Are they working downtown? Eles estão trabalhando no centro? Ok? Eu apenas inverti de lugar. É assim que funciona a forma interrogativa. Basta você inverter o lugar. Trazer o verbo to be para o começo da frase, colocar o sujeito e não esquecer do ponto de interrogação. Agora a gente vai falar um pouco sobre o verbo to be no passado. Ok? A gente já falou sobre ele no presente e agora a gente vai falar sobre ele no passado. Lá no presente ele se desdobra em 3 pessoinhas. Ok? Am, is e are. Aqui no past nós vamos observar que ele se articula em 2 pessoas apenas. Ok? Was e were. Então pode ser Então, pessoal, vamos observar aqui alguns exemplos. I was sick yesterday. Eu estava doente ontem. They were rich on 90s. They were rich on 90s. Eles eram ricos nos anos 90. Ok? Agora a gente vai ver aquela tabela para ver onde é que a gente vai utilizar o was e were. Então, observem aí. A gente tem a divisão de singular e plural. A gente tem aí as divisões de pessoa, ok? Primeira, segunda e terceira.
E observe aí, was, ele é utilizado na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. Ok? I, he, she, it. E o were, ele é utilizado com we, you e they, certo? E com o you que está lá no singular também. Para resumir aqui, pessoal, nós utilizamos o was para I, he, she e it. E utilizamos o were para we, you e they. Vamos analisar aqui a forma negativa no past, né, do verbo to be. I was sick yesterday. Eu estava doente ontem. Transformando para a forma negativa fica I was not sick yesterday. Eu não estava doente ontem. They were working downtown last week. Eles estavam trabalhando na cidade. They were working downtown last week. Eles estavam trabalhando no centro semana passada. They were not working downtown last week. Eles não estavam trabalhando Eles não estavam trabalhando no centro semana passada, ok? Observe aí que o not ele sempre é colocado depois do verbo to be. Nós também temos a forma contraída no past, ok? Então, nós teremos aqui I wasn't sick yesterday. I wasn't sick yesterday. E teremos aqui They weren't working downtown last week. They weren't working downtown last week. Então, o significado é o mesmo, porém, ocorre aí essa contração por uma convenção mesmo linguística, né? O americano ele vai utilizando muitos links para a linguagem ficar mais rápida e fluida. Então, pessoal, a forma interrogativa do past, ela funciona da mesma maneira que no present. Você troca de lugar o sujeito com o verbo to be, ok? Vamos analisar aqui as nossas comparações. Então, temos aqui, she was sick yesterday. Quando você transforma isso para a forma interrogativa, fica was she sick yesterday? Was she sick yesterday? Ela estava doente ontem, ok? Não esquecendo também da entonação, é importante, ok? They were working downtown last week. Eles estavam trabalhando no centro semana passada. Ficaria assim, were they working downtown last week? Eles estavam trabalhando no centro semana passada? Beleza? Então, apenas troca de lugar o sujeito com o verbo to be, ok? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês nesse vídeo, por acessar esse vídeo. O canal ficou sem vídeos por algum tempo, porque eu fiquei sem telefone para gravar as minhas aulas, mas eu acredito que agora a gente vai voltar. Se Deus quiser, estaremos aí postando pelo menos um vídeo por semana. Me ajude nessa empreitada. Você pode me ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com algum colega. Eu espero que isso seja instrutivo para você, ok? Nosso intuito aqui é espalhar o conhecimento, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima.